Olá, meu nome é Edilândio e eu recebi a incumbência aqui de um grande desafio, né? A Márcia me pediu para falar sobre espiritualidade em 10 minutos, isso é praticamente impossível. Mas eu creio que você não acredita em coincidências, mas há alguns dias uma amiga de um outro estado me convidou para fazer essa mesma coisa, só que com um tempo maior. Então eu vou adiantar aqui a vocês que nós vamos só deixar vocês com um gostinho de quero mais. E sábado à noite, às 20 horas, vocês vão ter esse compromisso de saber muito mais e de forma mais profunda. Porque esse convite da Márcia veio depois de um outro convite. E eu acho que isso é providência, para que vocês também tenham a oportunidade de entender muito mais sobre o Espírito Santo e a vida no Espírito. Bom, eu queria começar dizendo para vocês que não existe vida espiritual e vida carnal. Só existe vida espiritual. E aí eu queria que você fechasse seus olhos por alguns segundos e fizesse uma rápida oração. Deus amado, Pai eterno, te pedimos humildemente que aqui sobre nós venha justamente o Teu Santo Espírito para que possamos entender a Tua luz, a Tua verdade, o Teu caminho. Perdoa-nos pelas fraquezas, pelo pouco conhecimento, e por não estar te buscando com mais verdade, com mais decisão. Nesse momento vamos abrir a Tua Palavra e te peço humildemente que se faça presente para que a Tua verdade esteja sobre nós. Gratidão eterna pelo Teu amor e bondade. É o que pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, por Teu Santo Espírito. Amém. Bom, como vocês já ouviram, não existe vida carnal e espiritual. Só existe vida espiritual. A vida espiritual é uma vida ligada a espírito. E essa condição, ela tanto pode ser relacionada às coisas de Deus ou às coisas do inimigo. A ideia de uma vida carnal é justamente quem tem o espírito no inimigo. Então, a partir de agora, acabe com essa história de minha vida carnal, minha vida espiritual. Isso não existe. Ou você está no Espírito Santo, ou você está no espírito do maligno. Ou você está no meio, entre um e outro, o que às vezes pode ser até pior, porque aí entra a hipocrisia, a falta de bom senso, onde você não tem a visão real das coisas e diz que vive. E aí a mentira é o mais poderoso instrumento do inimigo. Tem uma história rápida que eu vou contar para vocês de 3 leõezinhos, que o pai morreu e agora, por terem nascido no mesmo dia, terem a mesma idade, não se sabia quem iria reinar. E o desafio foi dado para esses leõezinhos subirem uma montanha muito difícil e nunca ninguém tinha chegado ao topo daquela montanha. E aqueles leõezinhos começaram a subir essa montanha. E com muito esforço foram e chegou um momento em que os 3 voltaram. E quando perguntaram ao sábio, a coruja, quem dos 3 venceu se nenhum conseguiu? E todos pararam no mesmo lugar. Ela disse, quem venceu foi esse aqui. E perguntaram por quê? Porque ele disse, hoje você venceu montanha, mas amanhã eu estou de volta. Essa é a vida no Espírito. É a vida de quem mesmo caindo, mesmo vendo as impossibilidades, não desiste. E aí, para que a gente possa fortalecer esse nosso momento, eu queria que você abrisse aí em 1 Pedro, capítulo 2, verso do 21 ao 22. E aqui está escrito, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Observe que não está nas atitudes, aqui é na boca. As próprias palavras de quem vive no Espírito são regradas pelo Espírito, ou pelo Espírito do mal, ou pelo Espírito do bem. Então, as tuas palavras, o que você diz, provém do que você pensa. Mas se o teu pensamento for ruim e as tuas palavras forem bloqueadas, aí o Espírito Santo atua sim. O pensamento por muitas vezes nos trai, mas com o tempo e o exercício de uma convivência no Espírito, você também vencerá os pensamentos, porque em você estará o Espírito Santo de Deus. E as palavras são as primeiras a serem bloqueadas, porque se você não bloquear as palavras, em breve, as tuas ações naturalmente irão acontecer. O termo, o que eu falo e o que eu vivo, são duas coisas muito próximas, porque você indica quem você é.
pelo que você come, pelo que você veste, pelo que você fala, principalmente. E a tua vida é uma reflexão de tudo que você faz. Mas as primeiras coisas acontecem no pensamento, depois nas palavras, porque elas se concretizam. Lembra de Deus no início? Tudo que Deus falava se concretizava e se faça. Né? Luz, terra, homem não, homem ele fez com suas próprias mãos. Mas tudo Deus falou. Isso é um exemplo muito poderoso para a gente entender aqui o que Pedro está dizendo aqui para nós. Nem na sua boca se achou engano. Por quê? Porque por isso sois chamados. Nós seremos chamados porque não permitiremos que os nossos pensamentos saiam nem através das nossas palavras. Isso é espiritualidade. Ok? Vamos ver agora João, agora Evangelho, capítulo 16, do verso 13 ao 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos há anunciado. Notem aqui que o próprio Espírito Santo fala o que Deus manda, fala o que Deus programou, principalmente naquela grande reunião quando o Pai, Filho e Espírito Santo resolveram, naquele dia, nos criar. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, nesse momento, Deus define os nossos caminhos, inclusive as nossas falhas e os nossos erros. E quem estaria ali depois que Cristo fosse para nos dar essa orientação e nos mostrar toda verdade? Óbvio que é o Espírito Santo. Ele está hoje aqui conosco, nos passando tudo o que o Pai deseja, mas com um detalhe enorme: em verdade. Não é o que você acha, não é o que você pensa, mas é o que Deus propõe através do Santo Espírito. Então hoje você pode muito bem estar dizendo: mas eu faço isso porque eu acredito nisso. E se você acredita porque acredita e não tem uma base bíblica, porque o Espírito Santo vai nos convencer da verdade, ele não vai trazer uma verdade, porque a verdade já está escrita na Bíblia. E você vai encontrar muita gente por aí falando: eu tenho um novo evangelho, eu tenho uma profecia disso, eu tenho uma profecia daquilo, eu tenho uma ideia disso, uma ideia daquilo. Tudo isso é falácia. A Bíblia é completa e o Espírito Santo vem nos dizer o que a Bíblia nos diz, reforçando, porque aquele que não pesquisar e que não estudar e que não buscar na palavra a sua verdade, não estará no Espírito. E o Espírito Santo vai habitar aquele que se alimentar da verdade, porque através da Bíblia e do conhecimento profundo dela, nós teremos um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus. E quem vai promover esse encontro chama-se o Espírito Santo. E se você não crê nisso, lembre quando Jesus juntou os 12 apóstolos depois de 3 anos e meio, pregando, andando, dormindo, acordando, ensinando, direcionando, às vezes puxando a orelha. Mas chegou um momento em que Jesus chegou para ele e disse: olha, vocês não vão para lugar nenhum. Esperem o Espírito Santo. E agora eu digo para vocês de coração: aguardem. Não é aguardar esperando, é aguardar estudando. A mesma coisa que os apóstolos fizeram nos 3 anos. Estudando com profundidade e pedindo a Deus que o Espírito Santo faça parte da sua vida. E aqui agora, para concluirmos, eu quero deixar o convite. A Márcia, ela vai fazer parte aí, faz parte desse grupo junto com vocês. Então eu vou passar para ela o link que nós vamos fazer essa pregação com mais tempo. Você vai poder fazer perguntas e aí nós vamos ter uma visão muito mais clara do Espírito Santo, mas não à luz do que Adilândio pensa, do que Adilândio acha, mas tudo à luz da palavra. E lembrem-se que o próprio Deus disse que a fé vem pelo ouvir. E não é ouvir pastor, padre, papa, Edilândio. É ouvir a palavra de Deus no livro sagrado. Que Deus abençoe todos vocês
e espero vocês sábado à noite às 20 horas. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com nosso Deus.